Novas informações do Nintendo Switch para o Brasil e coisas anunciadas no Nintendo Switch 2 que não saíram na Nintendo Direct. Tem muita informação boa. Para começar, a melhor delas, o Zelda Breath of the Wild e o Zelda Tears of the Kingdom vão ganhar português do Brasil. Não apenas no Nintendo Switch 2, esses jogos vão estar em português do Brasil, no Nintendo Switch 1 também. A atualização chega em junho, gratuita pro Nintendo Switch 1, tá? E quem comprar a versão de Nintendo Switch 2 já vai ter também o jogo rodando em 60 FPS lá, bonitão e com resolução maior, em português do Brasil. E a atualização para quem comprar o Nintendo Switch 2, isso aqui é bem legal, uma informação bem legal, tá? Se você comprou um novo videogame da Nintendo e você quer os upgrades novos, jogar o jogo em 60 frames por segundo, jogar ele em resolução maior, com as funcionalidades novas que tem no aplicativo do Nintendo Switch Online, aquelas notas, o GPS do Zelda e todas as outras coisas, o save extra que o jogo vai ter e todas as outras novidades que eles anunciaram no trailer. Se você tiver a assinatura do Nintendo Switch Online mais pacote adicional, você não vai precisar pagar nada a mais para ter esse upgrade. Eu acredito que a Nintendo vai fazer isso também com outros jogos clássicos do Nintendo Switch 1 que vão estar upgradeados no Nintendo Switch 2, tá? Então cada vez mais agregando valor aí à assinatura do Nintendo Switch Online mais pacote adicional. Se você não tem uma assinatura ainda, o que você vai fazer é entrar aqui no Twitter, me seguir, aqui a galera divide planos do Nintendo Switch Online, ou você vai entrar em coelhonojapão.com/discord e ali vocês vão encontrar o maior Discord da Nintendo da América Latina, coelhonojapão.com/discord, que é o nosso Discord ali, e ali também o pessoal divide planos do Nintendo Switch Online todos os dias, tá bom? Então assim facilita pra vocês. Então é legal esse anúncio, né? De que a gente vai poder, não vai precisar pagar mais. A gente não sabe o preço ainda que isso vai custar. Eu vou chutar que vai ser pra, se você já tiver o Breath of the Wild, pra fazer upgrade pra versão melhorada do Nintendo Switch 2, $10, no máximo $19, o que pra gente aqui vai ser uns 50, 60 reais. Eu chuto isso, tá? Ou 100 reais, 99 reais ali pra fazer o upgrade. Só pra deixar bem claro, esse upgrade não inclui o português do Brasil. O português já é gratuito pra todo mundo, tá? Você não precisa pagar e nem ter o Nintendo Switch Online. Então esse foi um baita de um anúncio. Finalmente as nossas preces foram atendidas, galera. Realmente maravilhoso e chega no dia 5 de junho esse upgrade, tá? Temos uma nova visão da eShop do Nintendo Switch 2 que não apareceu na Nintendo Direct. E essa eShop, ela tem uma funcionalidade nova. Então primeiro, a gente tem aqui o visual da eShop, né, que tá bem interessante. E eu espero que ela esteja mais rápida também. E com as coisas que a gente já conhece. Pinadinho ali em cima, os jogos que a Nintendo quer promover para as pessoas, dá para buscar, tem a wishlist, as promoções, os jogos mais vendidos, os jogos mais recentemente lançados, o que tá vindo em breve no futuro, no Nintendo Switch Online e colocar o código. Só que agora eles têm uma nova funcionalidade que, baseado no que você joga, no que você tem interesse, a Nintendo vai recomendar novos jogos para você. Isso é bem interessante, quero saber como é que eles vão fazer isso, e todos os sábados eles vão atualizar essas recomendações baseadas no que você está jogando. Então é uma nova atualização aí da eShop. A gente pode ver que eles melhoraram e mudaram um pouquinho a interface, mas é bem parecido com a do Nintendo Switch, só que ele deve estar mais rápido agora e deve estar mais com umas brincadeirinhas ali visuais, né, de animações e tudo mais. Eu só espero que tenha uma musiquinha, porque a musiquinha era muito legal que a gente tinha na época, tá? A gente tem agora mais especificações ali dos acessórios do Nintendo Switch 2, né? A gente tem o Nintendo Switch 2 Pro, que agora ele vai contar com vibração em HD 2. Sim, a Nintendo, ela lançou o Rumble HD 2 e ela não fez um alarde sobre isso. Pra quem não sabe, o Rumble HD é aquela funcionalidade que o Nintendo Switch tem, que foi uma inovação. Depois do PlayStation 5 ele copiou isso e trazendo uma versão aprimorada, né, no PlayStation 5, que é um Rumble que não só treme a sua mão, mas você consegue sentir diferentes texturas na sua mão. Se o Mario ele tá andando na grama ou se ele tá andando na areia, o jeito que o passo dele sentido na sua mão é diferenciado. Esse é o Rumble HD. E agora, no Nintendo Switch 2, a gente vai ter um Rumble HD 2, que é um Rumble HD aprimorado. Isso vai estar no controle Pro do Nintendo Switch 2. Já temos o preço também, não sabemos o preço em português, em reais ainda, tá? Mas a gente tá aqui com preço de 10 mil ien, tá? O Pro Controller no Japão, se eu não me engano, é 7 mil ou 8 mil ien. O Pro Controller 2 vai ser 10 mil ien. Então, galera, se vocês estão nos grupos do Nintendo Barato e vocês pesquisarem ali por Pro Controller, a gente consegue ver quanto que
Ó, Pro Controller. Aqui, ó, controle Pro do Nintendo Switch. A última promoção que a gente encontrou, ele tava R$300. Então a gente pode esperar uns 400, 450 reais pro Pro Controller 2 em promoção, tá? No Brasil. O preço oficial deve ficar mais ou menos nessa faixa, em promoção, deve ficar uns R$500, em promoção a gente deve conseguir um preço mais baixo. Então fica o convite aí pra vocês entrarem nos grupos do Nintendo Barato, pra vocês saberem onde que tá mais barato pra poderem comprar tudo relacionado a Nintendo, tá? Tem a mesma coisa lá no site do nintendobarato.com.br, a gente pode entrar aqui e ver os jogos, onde que tá mais barato pra comprar hoje, e a gente consegue ver os acessórios também. O Joy-Con, ele custa uns R$600 fora de promoção. Aqui, ó, 370 fora de promoção o Pro Controller. O novo deve custar uns 450, 500 reais fora de promoção, tá bom? Então fiquem atentos aí, que esse vai ser o valor e as funcionalidades novas do Pro Controller, além daquilo que eles já anunciaram, que ele vai ter uma entradinha de fone que sai embaixo, microfonezinho, então tudo isso, microfonezinho eu não lembro se ele vai ter ou não, mas ele vai ter 2 botões a mais e uma entrada de fone, provavelmente para você poder usar o microfone junto com o seu headset, tá? Então, bem legal aí esse anúncio do Pro Controller, tá? O Joy-Con 2 também, ele vai custar essa mesma faixa de preço, do mesmo preço ali do Pro Controller, então a gente pode esperar uns 500 reais, aqui no Brasil deve chegar mais caro, vamos ver. E aí a gente tem essa correia aqui que vai custar uns 100 reais, 120 reais, pelo menos no preço em japonês é mais ou menos isso, que custa ali uns 20 dólares, em real deve custar uns 150 reais, esse aqui deve custar uns 200 conto, 250 conto, né, o suporte de carregamento, a Nintendo não anunciou isso na Nintendo Direct, mas aqui a gente tem esses detalhes, e o controlinho volantinho pra você jogar o Mario Kart ali, o controlinho volantinho novo, que também deve custar uns 200, 250 conto, tá? Tudo bem caro, né, a gente viu isso, mas em compensação a gente teve uma notícia interessante, que a compatibilidade de acessórios do seu Nintendo Switch continua funcionando no Switch 2. Então você comprou o videogame, você quer jogar multiplayer, você vai poder usar os seus Joy-Con e o seu Pro Controller. Claro que você não vai poder utilizar as funcionalidades novas dos jogos que requerem o Joy-Con 2, mas você vai poder jogar os seus jogos utilizando os seus acessórios antigos. Então isso é ótimo. Já dá uma economizada pelo menos nisso, né? Então tá aqui, ó. O Joy-Con ele vai poder ser compatível com o Switch 2, o Pro Controller também, os controles do Nintendo Switch Online todos compatíveis, agora suporte e dock e a base de carregador não são compatíveis, que já era de esperar, né, o próprio tamanho ali é diferente. E o cabo HDMI também não é compatível, por quê? Porque o cabo HDMI incluso no Nintendo Switch 2, ele é um HDMI mais novo provavelmente, que vai permitir uma saída de imagem de maior qualidade, tá? E o cabo do Switch 1 é bem simplesinho, então ele não vai ser compatível, tá? O cartão microSD também não é compatível. O cartão microSD Express é compatível no Switch 2. E aqui a gente tem alguns detalhes sobre isso, né? O microSD Express, a gente vai procurar onde comprar mais barato e vai colocar pra vocês no Nintendo Barato, então estejam lá, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. No Brasil ele já sai na faixa ali de uns 500 reais, então a gente vai tentar encontrar preços bem mais baixos pra você. O microSD Express, ele é um microSD mais rápido, que os jogos novos precisam pra poder acessar informações dos mundos grandes e interativos mais rapidamente. Ele funciona no Nintendo Switch 1. Mas o microSD normal não funciona no Switch 2, tá? Então você vai precisar de um microSD Express que vai funcionar nos dois videogames. Já fiquem atentos aí, que ele chega até 2 terabytes, mas vai ser bem caro. Eu acho que o mais comum vai ser esse aqui de 256 GB. Lembrando que o Nintendo Switch 2 ele já tem 256 GB, então isso aqui vai meio que dobrar a capacidade do console, tá bom? A dock, ela vai ser mais cara também, ela vai custar 15 mil ien. Então pode esperar aí, cara, essa dock aqui no Brasil por uns 600, 700 reais, tá? Se você for comprar ela separadamente, né? Existem as lojas oficiais da Nintendo que você compra separadamente aqui, tá? A câmera, ela vai custar o preço de um jogo, então, como ela é um objeto físico, eu imagino que ela deve chegar aqui por uns 400 reais no Brasil, tá? No início talvez chegue um pouco mais caro, mas eles devem lançar oficialmente no Brasil, então eu acho que vai ser mais ou menos essa faixa de preço, uns 450 reais, por ser um objeto maior, né? O transporte é mais caro e também a guardar ele um pouquinho mais caro, mas o preço dele vai ser ali o preço de um jogo da atual geração, 60 dólares, então se for justo vai custar 300 reais, 350 reais, mas eu acho que vai vir mais caro.
E aí esses outros dois acessórios, que são os estojos de transporte ali, tudo na mesma faixa de preço ali, né? É $30 para esse aqui e 10 mil ien, né? Que seria mais ou menos $100 nesse aqui, que também deve custar uns R$500, essa case aqui. Como vocês podem ver, preços bem salgados. Esses preços que eu tô falando são prováveis em real, não é anúncio oficial da Nintendo real, a gente só tem o preço deles em ien até agora, tá? E o adaptador do Nintendo Switch 2, que o cabo ele vem separado, são juntos, mas você pode desconectar se você quiser e usar esse cabo USB-C para outras coisas se você quiser, tá? Esse adaptador ele vai ser um adaptador mais potente para a potência do Nintendo Switch 2 e os jogos poderem extrair mais poder para rodar em 4K, então ele vai ser um adaptador novo, o antigo não vai funcionar no Nintendo Switch 2, tá? A gente teve a confirmação também, além do português do Brasil no novo Zelda, a gente teve algumas outras confirmações que a Nintendo trouxe, mas é muito provável, isso aqui eu tô chutando, que o novo Donkey Kong também vai estar em português do Brasil, tá? Então isso é uma notícia ótima. E olha só uma diferença que a gente tá vendo no mercado, tá? O Donkey Kong Bonanza, lá, ele vai custar $70. Então, oficialmente, os jogos, a faixa de jogos do preço da Nintendo vão ser $70. Só que o Mario Kart parece que é um jogo especial, porque a Nintendo tá cobrando $80 nesse jogo. Então, pode esperar que ele vai vir caro pro Brasil, até porque a mídia física dele, ela é uma mídia física que ela não tem esse aviso aqui embaixo, então é o jogo inteiro que tá dentro da mídia física. É aquilo que eu expliquei pra vocês no outro vídeo, a mídia física dele deve vir o jogo inteiro, deve ser um cartucho mais caro, e eles estão sugerindo o preço de $90 pra mídia física. Quase $100 o jogo, meu Deus do céu, a mídia física dele. Então assim, galera, vai ter que usar o Nintendo barato pra encontrar os preços mais baixos. Não dá mais pra comprar em qualquer lugar, não. Deixa que a gente encontre as promoções pra vocês, porque vai vir carinho essas mídias físicas que tem o jogo completo por dentro, né? Que deve ser uma mídia física que tenha mais memória pra caber o jogo, então ela fica mais cara, tá? Agora, outros jogos que não tenham inteiro, eles devem custar ali nessa faixa de $70 ou nesses maiores $80, o que eu acho um preço bem salgado, bem caro. Não gostei que a Nintendo fez isso, tá? No entanto, os bundles que eles anunciaram a $450, o Nintendo Switch, né? Deixa eu achar aqui. $450 o Nintendo Switch ou 499 o Nintendo Switch 2, incluindo o Mario Kart, né? Faz com que essa versão seja a definitiva, porque você vai comprar o Mario Kart, só que aqui você vai estar pagando $50 nele e não 80. Então vale a pena comprar essa versão aqui do jogo. E galera, vai vir uns R$5.000 pro Brasil. Pode ter certeza. Uma outra informação muito legal é que a Nintendo confirmou o Day One pro lançamento do Nintendo Switch 2. O perfil da Nintendo Brasil falou: todos juntos, a qualquer hora, em qualquer lugar. O console Nintendo Switch 2 será lançado no dia 5 de junho de 2025. Então, se é o perfil da Nintendo Brasil falando isso, dá a entender que no dia 5 de junho de 2025 a gente vai ter esse lançamento no Brasil. Day One. Isso é muito legal. É alguma coisa que o Bill vem falando pra gente há bastante tempo e tá acontecendo, e agora a gente tá vendo isso acontecer. Não sabemos o preço ainda. Eu acho que vai vir uns, no mínimo 4K. No mínimo, eu acho que vai ser caro aqui no Brasil, mas a gente ainda não tem essa informação completa, tá? Não temos detalhes ainda, porque a Nintendo não anunciou, mas eu acredito que o Donkey Kong Bonanza, como é um jogo da Nintendo, ele vai vir em português, tá? Pokémon a gente ainda não sabe, porque Pokémon não é exatamente da Nintendo, então os jogos da Nintendo parece que agora é padrão, sempre tem em português do Brasil, isso é incrível, cara, finalmente a gente tá tendo isso, tá? Além disso, a gente tem novos amiibos que foram anunciados, a gente tem o Tulin, né? Do Zelda Tears of the Kingdom. Ele tá lindo, eu já quero. Tem o Yunobo, que são meio que os novos campeões, né, do Zelda Tears of the Kingdom. Tem o Yunobo, eu gostei muito mais desse visual do que do outro. Tem o Sidon. Como que eles não tinham lançado o Sidon antes, cara? Eu amo ele, olha só, ele tá sorrindão, assim, tá lindo esses amigos. E a Riju, que é perfeita, né, cara? Olha esses amigos novos, que lindos, cara. A gente não sabe o preço deles ainda e nem se eles vão ser lançados no Brasil, mas eu espero que sim. Por favor, Nintendo, faz essa boa aí pra gente. Lança no Brasil. A gente teve também novas imagens do menu do Nintendo Switch 2, mas não temos muitos detalhes dessas funcionalidades, tá? O menu ele é bem parecido com o Nintendo Switch 1, a gente não sabe se teremos temas, mas a gente tem aqui, ó, a bolinha do Nintendo Switch Online, o C de chat, pra gente poder configurar as configurações lá do chat, do novo botãozinho do controle, notícias da Nintendo, o novo ícone de lojinha,
a gente tem as capturas que a gente tem, que a Nintendo não entrou em detalhes ainda, a gente vai conseguir capturar vídeos por mais tempo, esse tipo de coisa. E a gente tem esse ícone aqui, que não sabemos se é relacionado àquela funcionalidade do chat, ou se é alguma outra coisa, que você tem um íconezinho de coisa vindo pra telinha, não sei se você traz alguma coisa da TV pra cá, se você conecta uma segunda tela, igual tinha aqueles rumores, a gente não sabe sobre isso ainda, então tem esse botão aqui. Ou se é um botão de cast, pra você passar o que tá na sua tela pra tela da televisão, ou fazer algum tipo de streaming, quem sabe, do Nintendo Switch 2 pra internet. Eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. Aqui esse novo ícone, o Joy-Con, que são os controles, esse novo ícone aqui, que são os ícones dos jogos digitais que funcionam como jogos físicos. Então é aqui que você consegue organizar. Lembrando que esse mês de abril, em breve a gente vai receber um update no Nintendo Switch 1 que vai ter esse novo íconezinho aqui também, tá bom? Então tá aí, ó, a nova interface do Nintendo Switch 2 é bem parecida. Não esperem um videogame que vai ser focado em Netflix e Twitch, enfim, Twitch eu acho que tem, né? Em outros serviços de streaming, né? Porque a Nintendo parece que vai manter esse foco de um videogame, eles nem mencionaram isso na Direct, de um videogame pra jogos mesmo. Se tivesse serviço, deve vir aos poucos sem muito alarde, tá? Não sabemos o preço do videogame no BR, mas é aquilo que eu falei pra vocês. A gente tem algumas imagens, né, do novo grip carregador, né? Ele tá arredondadinho, bonitinho. E ele vem com essa parte de cima aqui que permite você carregar os Joy-Con. A gente ainda não sabe do tempo de bateria do Joy-Con, isso é uma incógnita ainda. Quanto de bateria que vai durar. Mas eu acho que se a Nintendo não citou nada também, deve ser meio parecido com o que a gente já tem no Nintendo Switch atual, que é uns 40 horas de bateria, do Pro Controller são 80, é muita coisa, né? Aí, cara, uma coisa que aconteceu. Esse jogo que a Nintendo anunciou, que é tipo meio que uma demo demonstrando, são vários minigames que demonstram as novas funcionalidades do Nintendo Switch 2, ele vai ser cobrado. E vai ser cobrado o preço de 990 ien, é tipo 10 dólares. Então aqui no Brasil deve chegar uns 30 reais. Ou será que vai ser mais? Não é possível que a Nintendo vai cobrar mais, cara. Porque se for em ien, é mais ou menos por aí. 29 reais por esse jogo tá bem pago, vai. Aliás, por que a Nintendo tá cobrando por isso, né? Oh, meu Deus, Nintendo. Só você mesmo. Cobrando por uma demo que podia vir gratuito no videogame. Mas eles estão cobrando. E tem várias coisas aqui, ó. Parece que você pode interagir com as outras pessoas também. Quero mais detalhes desse jogo aqui. Vou trazer em breve pra vocês aqui no canal, tá bom? Então tá isso aí, ó. Eu acho que o videogame não vai custar menos de 4 mil reais no Brasil. E o Mario Kart eu acho que vai custando uns 500 conto, tá? E aí tem essa questão que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, que eu recomendo vocês assistirem, que é o novo sistema de Game Key Card, né? Muitos jogos do Nintendo Switch, eles não vão utilizar o cartucho mais caro, então pro jogo não ficar mais caro na hora da venda, eles vão colocar o download, aí você vai sempre precisar colocar o Game Key Card para poder liberar o download do jogo e você poder jogar o jogo, tá? Lembrando que o Game Key Card ele precisa estar conectado no videogame para você rodar o jogo, então isso significa que possivelmente a gente vai continuar podendo vender os jogos, tá? Eu tinha tido essa dúvida no início quando eu tinha visto, mas aparentemente, como sempre precisa, você vai poder vender a mídia física depois e vai continuar funcionando no videogame da próxima pessoa que comprar. Temos que ter mais detalhes sobre isso, mas é um sistema um pouco mais parecido com o que o Xbox e o PlayStation fazem hoje em dia. Então tá aí as últimas novidades do Nintendo Switch 2 que não foram anunciadas na Nintendo Direct, tá? Agora temos mais algumas imagenzinhas aqui dos acessórios, imagens bem bonitas, esse aqui cabe tudo. Eu já quero um desse aqui para poder levar para viagem, leva dock, leva tudo logo de uma vez. E a gente tem uma lista de atualizações gratuitas também dos outros jogos que vão receber performance e alguns recursos novos. Olha que interessante. Isso aqui não é uma Nintendo Switch 2 Edition, isso aqui é atualização gratuita dos games, que vão rodar um pouquinho melhor. Então, por exemplo, Zelda Link's Awakening, que tem umas quedinhas. Se você rodar ele no Nintendo Switch 2, o jogo vai estar mais smooth, tá? Ele não vai ter melhorias e funcionalidades novas e conteúdo novo, mas ele vai rodar melhor. E tá aqui, ó. Todos esses jogos vão ter uma atualização gratuita no Nintendo Switch 2. ARMS, Captain Toad, Mario Odyssey. Nossa, Mario Odyssey vai estar lindo. Clubhouse Games, Super Mario 3D World, Bowser's Fury, Zelda Link's Awakening, Zelda Echoes of Wisdom, Game Builder Garage, New Super Mario Bros. U Deluxe, Pokémon Scarlet Violet. Que, olha só que interessante, Pokémon Scarlet Violet vai receber uma atualização gratuita, hein? Só que é só no Switch 2. E o Big Brain Academy. Interessante. Agora, se vai ter recursos novos, a gente vai depender de cada um dos jogos, né? Por exemplo, Clubhouse Games vai ter o recurso de você compartilhar jogos no Nintendo Switch 2. Alguns desses jogos podem ter algumas funcionalidades assim.
de você poder fazer com que outros videogames joguem aquele jogo. Então eu espero que alguns desses games tenham essa funcionalidade também. Você compra um jogo e pode jogar com seus amigos localmente ali, um multiplayer, sem que eles precisem comprar esse mesmo jogo, né? Então é muito legal essa atualização aí da Nintendo, e aparentemente vai ser uma atualização gratuita. E aqui, pra fechar, a gente tem a data dos jogos. Mario Kart vai lançar junto com o console, assim como o Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition e o GameCube no Nintendo Switch Online. Junto com isso, o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que é aquele joguinho minigame, tá? Aí no mês seguinte, em julho, a gente vai ter o novo Donkey Kong e o Mario Party Jamboree com a atualização do Nintendo Switch 2. No mês seguinte, a gente vai ter o Kirby Forgotten Land Nintendo Switch 2 Edition, com mais conteúdo, uma história nova dentro do jogo, além dos gráficos e tudo mais, dia 24 de julho. E aí a gente vai ter o dia 28 de agosto, desculpa. E aí a gente vai ter aquele jogo de robozão saindo no meio de 2025 e muitos outros games que a gente ainda nem sabe, tá? Isso aqui são só alguns que a Nintendo falou da Nintendo. Mas outros jogos de parceiros, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, muitos desses games vão estar no lançamento do Nintendo Switch 2. E o novo Pokémon Legends EA, Nintendo Switch 2 Edition, chega no final de 2025, provavelmente junto com o jogo. A gente ainda não tem uma data oficial para o jogo, mas se tá aqui, deve ser um lançamento em conjunto, né, nas duas plataformas. Então daí, essas foram as novidades, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o likezão, se inscreve aí para ficar por dentro de tudo sobre o Nintendo Switch 2 aqui no canal. E galera, não deixe de entrar nos grupos do Nintendo Barato, é lá que eu vou mostrar para vocês onde que vocês vão pagar mais barato nos jogos e no Nintendo Switch 2 para garantir a pré-venda do videogame. Os links são aqui na descrição. Vocês vão encontrar ali todos os links também no site do nintendobarato.com.br, que antes de comprar algum jogo sempre checa lá, tá? O site você vê qual que é o preço do jogo no Brasil, onde que tá mais barato para comprar agora. E nos aplicativos, no grupo do WhatsApp, no Telegram e no canal de Instagram, você é avisado de promoções relâmpago que não dá tempo, né? De você saber se você não tiver nos grupos. Então entrem lá, porque a maioria dos jogos, cara, que são lançamentos, a gente paga mais, a gente consegue preços mais baratos antes do lançamento do jogo. E depois que ele já lançou, a gente continua encontrando preços excelentes e fica muito mais barato. Para de perder dinheiro, entra logo lá no grupo do Nintendo Barato e depois você volta aqui um pouquinho e participa do sorteio do Nintendo Switch 2, porque ele tá ali, ó, bonitão, funcionando. E é só você chamar um amigo lá pro grupo e você tem uma chance de ganhar o Nintendo Switch 2, que eu vou comprar pra poder sortear pra vocês, que sempre me pediram bastante isso, tá bom? Dito isso, meus amigos, lembrem-se sempre de serem gentis com as pessoas, esse é o mais importante de tudo. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!